E hoje está aqui no estúdio o Fábio Daniel Ribeiro da Silva, ele é coordenador do SEMEAR. Nós vamos falar, além da 92,7 FM Independência, também pelo portal Costa Oeste News e no nosso Facebook Rede Costa Oeste de Comunicação. Você pode ver lá as imagens da entrevista. E depois, logo depois das 8, o link da entrevista com o Fábio vai estar no nosso portal de notícias costaoestenews.com. Fábio, bom dia, obrigado por ter vindo para a entrevista. Estamos aguardando ainda a presença do Júnior, do Senac, que também é parceiro nesse projeto, né? Vamos falar primeiro um pouco da instituição em si, né, do SEMEAR e esse trabalho que ela faz com jovens aprendizes. Bom dia, Fábio. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes desse meio de comunicação. A entidade SEMEAR, hoje é sua sede administrativa, digamos assim, há 21 anos, né, no município de Medianeira. A gente atende 11 municípios da nossa microrregião aqui com o programa Jovem Aprendiz. Temos uma sede estruturada em Matelândia e agora alçamos novos voos para o norte do Paraná, que é o município de Rolândia, para também trabalhar o programa da aprendizagem. Hoje, quer dizer, a expectativa é de muito trabalho, na realidade, né? Muito trabalho. Hoje significa dizer crescer, né? Crescer e trabalhar. Hoje a gente tem, em média, ativos 900 jovens aprendizes nesse programa. Então é uma demanda bem grande e um trabalho bem massivo aí nessa. E o SEMEAR, ele é procurado principalmente aqui para os municípios da região para iniciar esse processo todo? Sim, a gente, como uma entidade capacitadora do programa Jovem Aprendiz vinculada ao Ministério do Trabalho, quando surgem essas demandas e que essas empresas têm a necessidade de cumprir as cotas de aprendizagem, a gente digamos assim, o SEMEAR hoje ele é referência nesse trabalho da região. Então a gente atende aí cerca de quase 100 empresas que a gente presta esse serviço e as prefeituras da região também. E lembrando que na história do SEMEAR começou lá atendendo jovens em situação de vulnerabilidade social, né? ou com reforço escolar, enfim, era uma coisa mais básica, né? Se reinventou e hoje tem um leque de atuação extraordinário. Isso mesmo, a gente mantém até hoje essas nossas origens aí, a gente atende as nossas crianças do Belo Horizonte, a gente tem um convênio com a Prefeitura de Medianeira, serviço de convivência, a gente tem o programa de estágio. Então, assim, o SEMEAR, ele constantemente busca atender as demandas do município, ser parceiro do município, ser parceiro que nem agora do CODEMED, nessa questão desse nesses novos cursos que a gente traz aí. Então, assim, a gente busca diariamente se reinventar e tentar auxiliar o município no seu desenvolvimento. Bom, vamos falar desse Jovem Aprendiz Tech, né, que é a novidade. Agora, afinal de contas, a gente não vive sem a tecnologia. Se você andar pela rua, você vê as pessoas com o celular na mão. Isso é tecnologia, né? Isso principalmente é tecnologia. No passado não dava para pegar aquele telefone de Skype e botar no bolso. De cuidar para não levar um choque também, né, pelo tamanho. Mas então, enfim, como a gente dizia, isso é tecnologia, né? Isso é tecnologia e a demanda das nossas empresas informar esses profissionais aí está muito precária, muito fraca, digamos assim, muito escassa. O CODEMED procurou o SEMEAR para que o SEMEAR formatasse esses cursos nessa área para estar suprindo essa demanda aí de Medianeira e da região que a gente tem de profissional nessa área. Quando a secretária de Desenvolvimento Econômico, a Márcia, passou esse material para a gente produzir, né, convidar as pessoas para virem aqui falar, a gente ficou imaginando assim, tecnologia. É mais uma pauta, mais uma coisa. Mas sim, são coisas interessantes que começa a formar na base, né? Na base. É fundamental esse trabalho de base, esse trabalho de incentivo, esse trabalho inicial para poder formar esse profissional que essa empresa precisa. Então, a gente precisa incentivar, desde os nossos jovens aprendizes, fomentar um curso nessa área para incentivar para que eles sigam uma graduação nessa área e supra essa demanda do mercado. O Senac vai passar a ser parceiro também ou ele vai trabalhar com outra linha? O Senac ele abre também o curso de jovem aprendiz nessa área com uma carga horária específica e o SEMEAR também tem os seus registros para trabalhar esse critério dessa aprendizagem na área da tecnologia. E como que vai se dar o processo, né, para definição, para escolha, nesse sentido? Assim, para a definição do público nessa área, o SEMEAR abriu um processo seletivo. Então, a gente, para avaliar quem são esses jovens que vão iniciar esse curso,
A gente já está na etapa aí de chamar eles por uma reunião, porque já teve o processo seletivo, já se saiu um edital com os classificados para estar participando. Então, assim, a gente já está num caminhar bem... Está numa bem, segunda etapa. Numa segunda etapa bem avançada dessa história. E quantas vagas serão? De início são 20 vagas. 20 vagas para o programa de estágio em aprendizagem de tecnologia. Como é que funciona essa questão de estágio? O SEMEAR ele registrou o programa Jovem Aprendiz na plataforma no Ministério do Trabalho, 2 módulos de aprendizagem, de 1.280 e de 1.840 horas, cerca de 1 ano e meio, 2 anos. E também a gente fomentou o programa de estágio nessa área, onde esse adolescente automaticamente, durante 20 horas por semana, ele vai estar aprendendo 8 horas com um professor sobre as demandas dessa área e 12 horas ele já vai estar vinculado à empresa. Então hoje a gente está iniciando o programa de estágio com 20 estagiários, já fomentando as demandas das nossas empresas de Medianeira, com 20 jovens aí já inseridos no mercado de trabalho. E qual é a faixa etária? A partir dos 16 anos, 16 a 24 anos aí pode ser, tá se encaixando nessas modalidades. Nesse período de estagiário, ele tem carteira assinada ou não? O estágio ele é um pouco diferente do programa Jovem Aprendiz. O estágio ele tem um contrato de estágio. Então ele tem um contrato que rege todas as cláusulas trabalhistas, e o Jovem Aprendiz, só para diferenciar, daí tem seus registros e tudo mais. Ambos são legais perante o Ministério do Trabalho, tudo certinho. Bom, ele vai participar desse período de estágio, mas obrigatoriamente tem que participar dessas aulas também. Obrigatoriamente participar dessa formação de 430 horas voltadas para a área da tecnologia. E serão lá no próprio SEMEAR? Serão no próprio SEMEAR. O SEMEAR montou toda uma estrutura com compra de notebook, estruturação, contratação de um professor. Também, nessa área, com um nível de mestrado, com um nível mais aprofundado e com uma didática mais interessante para estar trabalhando com esses jovens. E a procura foi boa? A procura foi bem interessante, foi bem... até os jovens entender realmente o que é essa área, o que se trabalha nessa área, a procura foi bem boa, assim, para nós quanto instituição foi bem interessante. Até porque, como a gente dizia logo no início, né, não tem volta, você tem tecnologia em tudo, até para apertar o botão do elevador, né? Ali tem tudo uma tecnologia específica, né? Tem toda uma tecnologia, toda uma programação, toda uma configuração que exige que um profissional habilitado trabalhe nessa área. Então essa que é a procura e a falta da mão de obra para isso. Quando você falou que o CODEMED é parceiro, né, foi importante digamos assim, a criação do CODEMED e a ação como ele está se voltando, né, para a comunidade para preparar o nosso profissional do futuro, né? Isso mesmo, essa parceria e essa sagacidade, essa vontade do CODEMED de transformar a Medianeira e trazer novos caminhos e dizer, não, a gente precisa fomentar essas áreas, para nós, quanto entidade que trabalha já há 21 anos em Medianeira, isso é muito interessante. Não tem nem como mensurar isso, João, da importância do CODEMED nesse momento nas atividades. Bom, o SEMEAR está lá no Belo Horizonte, né? Mas, como você disse logo no início também, mantém aquela linha de trabalho que foi a sua raiz, né? Mas tem se aprimorado cada vez mais. As pessoas interessadas podem procurar o SEMEAR, empresas, por exemplo? Sim, quem for interessado em conhecer o nosso trabalho, nós temos nossas redes sociais, a gente trabalha de segunda a sábado, então pode estar batendo lá na entidade, pode estar procurando a gente para conversar, entender todos os nossos programas, os nossos trabalhos. A gente está lá no Belo Horizonte, tem uma estrutura de quase 3 mil metros quadrados de área construída para atender a nossa população. Então, quem precisar da entidade pode estar nos procurando para estar conversando e conhecer um pouco mais do que a gente faz aqui no município. E não é só nessa área de tecnologia, né? Não, a gente tem N opções de trabalhos. Música continua? Continua bombando, nossa orquestra está lá, que está afiadíssima. São jovens que estão no SEMEAR e que formaram esse grupo de trabalho com o maestro, com o professor e tal, né? Isso, desde 2016. Isso é uma grande atração de Medianeira, né? Sim, a Orquestra do SEMEAR hoje é um point, digamos assim, no que se refere à música e cultura. A gente é um ponto cultural em Medianeira, né? Registrado no Ministério da Cultura. Então, o SEMEAR, ele avança de acordo com as necessidades do nosso município, e a orquestra ela vem para se moderniza, e a orquestra ela vem para
adoçar toda essa situação e trazer um pouco de música e acalento para o nosso povo. Fábio, obrigado pela entrevista, sucesso nessa empreitada. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui. Quem quiser saber mais sobre os programas, tanto empresas que querem ser parceiras, quanto os jovens que querem entrar nessa área, pode estar procurando a entidade, pode estar me procurando, pode estar procurando o professor Kennedy, que a gente está aí para explicar e conversar e abraçar novos caminhos Dessa empreitada. empreitada. Né? Bom, falando do professor Kennedy, ele fugiu da briga hoje, né? Um grande abraço para ele também. Eu conversei com o Fábio Daniel Ribeiro da Silva, coordenador do SEMEAR. Falamos um pouco sobre Jovem Aprendiz Tech. Se você quer mais informações, acesse as mídias sociais do SEMEAR ou visite lá no Belo Horizonte para conhecer detalhes sobre esse assunto.